Walker também, por favor, tá? Ok, retornando ao julgamento, o próximo item da pauta é o item do dia 25/5, o item 143 da pauta, processo final 2006-52, recorrente Uberlândia Distribuidora. É um recurso de ofício e um recurso voluntário. Está com a palavra, doutor Rafael. Presidente, esse processo discute uma infração de PIS e de COFINS, onde, em síntese, a recorrente ela recolhia maior quando recolhia, distribuidor de petróleo, recolhia maior quando recolhia, porque muitas vezes entregava a declaração em branco. Nesse processo também aconteceram alguns fatos interessantes. A empresa ela mudava de endereço, ainda que não exercesse atividade no novo endereço, o que a fiscalização mudou 3 ou 4 vezes durante a fiscalização, e não exercia atividade naquele novo endereço. Então, foi considerado um manifesto intuito de fraude. A empresa também ela alegou que tinha perdido documentação, e, por fim, o fim da empresa, ela ficou ela terminou embaixo de uma holding no Uruguai. E aí se discute a incidência, a cobrança desse PIS e dessa COFINS. Esse processo ele tem a mesma base de cálculo de um processo que foi analisado pela segunda sessão, que tratou do imposto de renda. Quando ele veio para cá, ele chegou a ser pautado pela segunda sessão, que declinou a competência pelo fato de entender que, no caso concreto do PIS e COFINS, a competência seria da terceira sessão, e aí ele veio para a gente. Admissibilidade, o recurso voluntário tempestivo e a matéria de competência desse colegiado. Recurso de ofício. Primeira questão do recurso de ofício são 2 motivos, né? Foi pela DRJ ter declarado a decadência de um período e por ter excluído uma parcela referente à multa agravada. Primeiro item, então, é reconhecimento da decadência. Aí tem aquela questão do início do prazo, se o prazo é no primeiro dia útil subsequente, do ano subsequente, ou se o prazo é do fato gerador. Nesse processo, há duas situações distintas. Então, eu vou ler aqui. Em relação ao reconhecimento da decadência, a decisão sobre o exame considerou que, tratando de tributos de lançamento por homologação, vigorava a norma que estabelecia o prazo de 10 anos, que foi declarado inconstitucional, inclusive objeto da súmula vinculante número 8, que vincula a administração pública. Então, diante da declaração da inconstitucionalidade da norma dos 10 anos, aplicou-se a norma dos 5 anos. Em relação aos 3 primeiros trimestres de 99, nos quais não houve declaração e recolhimento, aplicou o artigo 173.1 do CTN e o prazo é o primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido realizado. Para esses casos, o prazo para o lançamento terminou no dia 31/12/2004 e ele foi realizado em agosto de 2006. Portanto, o tributo atingido pela decadência. Em relação ao 4º trimestre de 99, quando houve recolhimento parcial do tributo, aplicou o prazo decadencial do 154, contado a partir dos 5 anos da data do fato gerador. No caso concreto, tendo o lançamento sido realizado em agosto de 2006, foi atingido pela decadência os lançamentos do tributo dos fatos geradores ocorreram entre 28/2/99 e 31/7/2001. Esse é o primeiro ponto do recurso de ofício. O segundo ponto é exclusão da parcela referente à multa agravada. A fiscalização aplicou a multa agravada porque a empresa não teria atendido aos prazos estipulados. Mas a DRJ entendeu que apesar de ter havido sonegação por fraude, não teve desatendimento dos prazos estipulados pela fiscalização. Então, a DRJ entendeu que era indevido o agravamento de 50% da multa. Certo. E aí, nesse sentido, eu tenho que concluir, né? Voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Ok, então vamos votar o recurso de ofício. Doutor Vinícius. Eu só não estou vendo aqui o voto do Rafael com relação ao agravamento da multa. Ele narra o que a DRJ falou, mas tem razão, não tem razão? Que você só conclui depois. Você
Porque só se não ficou claro, então, que eu identifiquei que realmente... Você não faz nenhum juízo de valor aí do que a DRJ concluiu. Entendi. Isso. Você dá um salto depois por esses motivos. Ok, perfeito. Então, efetivamente, por não haver ocorrido... Concorda ok. Por não haver ocorrido o fato que enseja o agravamento de 50% da multa, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Ok. Com o relator. Ok, doutor Walker. Eu queria saber o valor que foi exonerado. O que eu estou vendo aqui é um valor inferior. Eu acho que você tem que fazer a admissibilidade do recurso. A admissibilidade vem primeiro, antes do julgamento. Verdade. Exatamente, eu ia falar Isso é questão primária, né? Sim. Verdade. Porque eu estou tentando... Vocês estão muito agressivos. Eu estou tentando... Não é que você é agressivo, é porque se traz essa informação, a gente não precisa ficar procurando, né? É aquele processo escaneado, cara. Tem que ficar... É horrível. Horrível. Tem que trazer isso pronto. Tem. Então, agora a gente perde esse tempo com coisa que não dá para perder. Tá certo. Eu tinha que ter colocado, inclusive, no valores, tá certo. É porque esse processo, como eu fiquei atento às idas e vindas dele, acabou que esse ponto de novo, eu fiquei tão atento ao... Vamos lá, vamos ver o que é aí o valor. As indas e vindas, que eu não me atentei a isso. Pelo que está aqui de valor originário, o valor do processo 50 milhões, mas valor originário 6 milhões e pouco de lançamento. Se teve redução de 50%, tem que ver, Ronaldo. Ok. Não, olha só, a DRJ deixa claro, todo voto da DRJ no final ele fala o que foi exonerado. Onde está? Oi? Vou chegar aqui. Tá fechando. É esse extrato do processo? Não é esse extrato do processo de folhas? É o extrato do processo, não é? Que está nas folhas 1947? Ele está baixando aqui. Eu estou com ele aberto aqui, mas estou correndo as páginas. Onde está, o presidente, a informação que você falou? Ele fica na própria acordo da DRJ. Geralmente tem uma tabela, não lembro se nesse tem. É que eu estou tentando abrir aqui o meu... Nesse não tem a tabela. Não tem o valor exonerado, sempre foi falado. Isso saliência para oportuno que, de conformidade com o artigo 34 do decreto, cabe recurso de ofício por ter sido exonerado o valor que ultrapassou o limite estabelecido na portaria 3 de 2008. Tá, mas tem que olhar aqui, é que o meu processo está demorando aqui a entrar. Uhum. Tem o extrato do processo que ele traz, extinto, decisão e impugnação. Aí tem a multa de 225%. Aí ele vai, exclui e mantém, porque ele exclui a de 225 e mantém a de 75. Aí ele põe que a de 150 está suspenso. Só dá problema aqui. Então ele põe entre parênteses o que está sendo excluído. Tinha que ter somado isso daqui para ver se ultrapassa. Não são valores grandes. Eu não sei se chegaria na multa acima de 2,5 milhões. Quer julgar o outro antes? Eu vejo isso? Pode ser. De fato, como foi, o que me induziu ao erro foi aquela decisão, no meu ter marcado em amarelo. Quando a DRJ mandou expressamente, eu não olhei mais. Não está entrando, processo. É que se não entrar agora, vou ter que desligar para entrar, não. Eu acho isso muito importante, porque é o conhecimento ou não. Não, né? lógico que é importante, tem toda a razão. Não, é imprescindível. Tanto é importante que tem até uma súmula para falar como é que se aplica o valor para admissibilidade do recurso. Eu, quando pego o recurso de ofício, a primeira coisa que eu faço é olhar o valor, porque se for abaixo, nem se conhece. Eu nem leio a matéria que ele exonerou. O processo da Receita está nas folhas
um 832. Está até virado aqui, eu vou virar a tela em vez de virar o pescoço, né? Essa ideia é mais interessante, senão você vai ficar com torcicolo. Não, mas dá para... Eu viro a tela aqui. O cara tá virando o pescoço, eu mereço. Não, porque tá metade, uma tá na tela e uma tá lançado e impugnado. Presidente. São 14 milhões de multa. São 14 milhões de multa. Essa multa é de 50%, né? 50%. E ele exonerou 100% da multa? Aquela tabelinha que tem ali naquele bolinha azul do processo, valores do processo, aquilo é confiável? Não. Não muito, não muito. Ele está escrito assim, saldo, tem os saldos originários, saldo em recurso de saldo originário, recurso de ofício principal 4.800.000. Tá naquela valores do processo. Mas não é muito confiável, não. Não. Tá. Até porque você tem que confirmar, né, na DRJ, o que ela excluiu mesmo ou não. Eu duvido que eles abram ali o voto da DRJ e a DRJ está aqui, ó, excluiu por decadência 3.948 mais 855 mil. Então já foi. Então pronto, então tá... Obrigado, Zé. Qual página é isso? No limite. Aqui está no processo 1988. Ok. Muito bom, doutor Zé. Doutor Zé resolveu o problema. Então vamos lá, voto, doutor Walker Araújo, como o senhor vota no recurso de ofício? O correlator. Doutor Jorge. Gente. Oi? Tava na cara aqui. Vai, né? Depois que o Zé descobriu, agora tá na cara. Aí ficou fácil. O Zé arquiteto de obra pronta, né? Tá certo. O cara é mal agradecido, né, Zé? Mas você usa a tua planilha, você resolve o problema do caso dele e ele não faz, e ele, em vez de dar o braço a torcer, não. Eu dei o braço a torcer, eu falei que estava na cara e eu não vi. Todo mundo quebrando a cabeça aqui por ele. Bora. Vai, Zé, como tu vota, Zé? Eu tenho que colocar lá a menção, tá? Mesmo que passou, você tem que falar que passou os 2.500, tá? Tem que colocar lá. Perfeito. Voto com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Agora vamos ao recurso voluntário. No recurso voluntário, a recorrente não tem preliminares. Eu primeiro menciono o processo relativo aos mesmos fatos do imposto de renda, que foi decidido pelo CARF, que não houve nulidade no processo pelo fato do termo de intimação haver sido recebido pelo zelador da empresa no domicílio fiscal da empresa, temos até súmula para isso, e que a empresa não apresentou escrituração contábil em relação ao calendário 99, nem foram entregues livros diário, livro razão e LALUR, o que configura infração ao dever de manter escrituração contábil fiscal. Então, aí eu junto a decisão do CARF só para fazer uma menção à existência de uma decisão sobre o mesmo período. Agora a gente vai sobre a base de cálculo utilizada, que é a primeira questão. A recorrente, ela alega, em síntese, que a fiscalização não fez uma análise precisa sobre a base de cálculo. Ela diz que porque a fiscalização pegou o valor do combustível que entrava e multiplicou pelo preço do combustível e pronto, e arbitrou essa base de cálculo. Aí o contribuinte recorrente, ele se manifesta no sentido de que o combustível que entra no mesmo dia, ele não sai no mesmo dia, e nem todo combustível que entra sai, que tem diferença de preços. E aí a DRJ, ela trata muito bem a questão, dizendo que se ela quisesse ter apresentado esses dados, que ela tivesse trazido a documentação contábil. Porque não é de exigir, então, depois do trabalho feito pela DRJ, que a DRJ soubesse, ou melhor, nesse caso, quase adivinhasse, por qual valor exato que ela vendeu, qual foi o desconto, qual foi o tempo que o combustível ficou nos depósitos da recorrente. Então,
em relação a essa imprecisão, que ela não trouxe nenhum argumento, nem documento para contrapor, eu nego o provimento a esse capítulo recursal, em relação à base de cálculo utilizada. Ok. Depois, se quer... Vamos tudo depois, se alguém tiver... Natureza confiscatória da multa, aí eu nego o provimento, usando aquele entendimento que a gente já conversou, nego o provimento porque a matéria a gente conhece, mas nega. Aplicação da penalidade mais favorável ao acusado, a recorrente pleiteia que a multa seja de 20%. Contudo, durante o processo, é possível identificar que a fiscalização evitou todos os esforços no sentido de obter a documentação. A recorrente transferiu sua sede 3 vezes do lugar, inclusive para lugares onde não exerceu atividade, e que configurou o intuito de fraude. Então, a contribuinte optou pelo país, mas depois foi excluído por inadimplência, e depois ainda vendeu as cotas da empresa para os empregados da empresa que não tinham patrimônio que não demonstraram patrimônio para comprar a empresa. Então, por isso tudo foi mantida, eu voto por manter a multa de 150%. E nego o provimento ao recurso voluntário. Ok. Doutor Vinícius Guimarães, como Vossa Senhoria vota? Comigo? Internet? Ih, rapaz, agora tu parou, tu tá meio parado aí. Eu voto com o relator, presidente. Todo mundo sumiu. Sim, agora, na verdade, ninguém sumiu. Agora o teu voltou ao normal. Eu tinha sumido todos. Tá, você votou com o relator, deu para eu ouvir. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutor José Renato. O injustiçado. O presidente, eu voto com o relator. Mesmo sendo injustiçado por ele, né? O presidente, na barra aqui da sessão, está aparecendo mais um aqui, ó. Na barra da sessão tem mais um, é verdade. Quem é esse mais um? Isaías? Acho que sou eu. Não, você está aparecendo ali. Você já tem um aqui, Jorge. Isaías? Eu não tenho como... Estou olhando, presidente. Tira esse mais um aí, essa pessoa que não sei quem é. Eu tenho 2 vezes, eu acho que é um eu. Mas tudo bem, Jorge. Tem certeza que é você? Tem dois você? Presidente, na reunião... Você? Oi? 2. Na reunião não tem ninguém fora o colegiado. Tá bom, então vamos... Então deixa pra lá, o que eu posso fazer com esse mais um aí? Eu não consigo excluir. Você consegue excluir isso, Isaías? Sim, presidente, mas para mim não aparece. Para você não aparece? Isso, para mim não aparece. Não aparece pra gente? Tá bom, então tá bom. Então, se não aparece, não aparece. Vamos lá. Rafael, Denise. Com o relator. Não, eu também vou com o relator. Eu não votei. Desculpa, Denise, eu já passei. Pulei você. Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, no recurso voluntário, foi rejeitada a preliminar e negado o provimento, tudo por unanimidade. Então, o resultado final foi, no recurso de ofício, negado por unanimidade, no recurso voluntário, rejeitada a preliminar e negado o recurso por unanimidade. Não tem preliminar. Você falou que não tem? Negativo, não tem preliminar. É verdade, você começou falando que não tinha preliminar. Vamos ajustar o voto, tirando a preliminar. Então, o recurso voluntário foi negado por unanimidade, já foi retirado a anotação de preliminar no recurso voluntário do 143. Então, 143 votado. Vamos agora ao 148. Zé Renato, com a sua peculiar, como é que se fala? Invenças? Mostrar o quanto você sabe fazer uma síntese
e votar bem, de uma maneira fácil. Vou direto ao voto também, que é lançamento de ofício, por falta de recolhimento, pagamento após o início da fiscalização, tributo não declarado e a multa de ofício mesmo. É tempestivo, trata matéria desta turma, motivo pelo qual analisa. Trata de processo de auto-infração e imposição de multa, lavrado em face da recorrente, tendo em vista a realização de diversas operações financeiras, sem o devido recolhimento dos tributos, no período de julho de 99 a junho de 2004. Esse recurso voluntário, a recorrente apresenta argumentos, outrora trazidos em impugnação, relacionados a suposto vício do termo de início de fiscalização, o recolhimento dos valores dos tributos e violação de princípio constitucional. Entretanto, entendo que nenhum dos seus argumentos teve o condão de infimar as razões do acordo recorrido, sendo certo não haver razão para a sua reforma. Dessa forma, eu adoto, com razões de decidir, a DRJ. Vamos lá. A impugnação é tempestiva, preenche tal. 5. Nos termos em que posta a discussão do caso sob exame, não há controvérsia quanto aos fatos sobre os quais incidiu o IOF. O litígio cinge-se aos efeitos dos pagamentos sobre os créditos lançados. A figura do recolhimento espontâneo tem origem no Código, aí é o 138, né, a denúncia espontânea. Por seu turno, o decreto 70.235, que regula o processo administrativo, trata da seguinte forma a matéria: procedimento fiscal, desculpa, não é denúncia espontânea, não, denúncia espontânea. Procedimento fiscal, o artigo 7º. O primeiro, ato de ofício, praticado por servidor competente, cientificado do sujeito passivo. Tal. Vamos lá, 8. A autuada foi cientificada em 4/6/2004, do início do procedimento fiscal, por meio de mandado de procedimento fiscal, folha 1, e termo de início de fiscalização, folha 5/6. Embora não haja menção expressa ao IOF, o mandado consta que a fiscalização abrangeria a correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil fiscal em relação aos tributos e contribuições administrados pela SRF nos últimos 5 anos e no período de execução desse procedimento fiscal. Desta forma, não procede a alegação inaugural da impugnação de que a ação fiscal não abrangeria a auditoria do IOF. Com efeito, o termo de início apenas indica um dos recortes possíveis da fiscalização, cuja abrangência está fixada no mandado de procedimento fiscal. Este, como se viu, inclui todos os tributos e contribuições sob responsabilidade da administração tributária federal. Portanto, a partir de 4/6/2004, a contribuinte já não poderia lançar mão da espontaneidade e nem reclamar seus efeitos. Não obstante, tendo efetivado os recolhimentos em 23/6/2004, o sujeito passivo reivindica a aplicação do disposto no artigo 47 da 9430. Para melhor examinar a questão, cabe trazer à vista aquele dispositivo cujo teor é o seguinte, o 47. Diante do dispositivo legal, cabe tratar da condição estabelecida para a fruição do período estendido do recolhimento nos moldes dos recolhimentos espontâneos, ou seja, de que o tributo e contribuições tenham sido objeto de declaração. De início, é preciso fixar que o motivo do lançamento é a falta de recolhimento do tributo e não a falta de cumprimento da obrigação acessória representada pela apresentação do DCTF. Esse último requisito prende-se aos efeitos dos recolhimentos feitos pelo sujeito passivo, especialmente no que tange à possibilidade de aplicação da multa de ofício. Conforme relatado, os créditos recolhidos não foram objeto de declaração anterior por meio de DCTF ou de qualquer outro instrumento. Portanto, os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo não têm o condão de afastar a multa de ofício, de vez que não atenderam à condição expressamente fixada no artigo 47, transcrito assim. Cumpre dizer ainda que a discussão acerca da possibilidade do legislador ter estabelecido tal condição não pode ser tratada em sede de julgamento administrativo, de vez que implica um exame de validade da norma regularmente inserida no ordenamento jurídico ou que está sob competência exclusiva do Poder Judiciário.
Por outro lado, a argumentação do impugnante de que o próprio DARF poderia configurar a declaração pedida pelo dispositivo não pode ser acatada. Primeiro, porque aquele documento não se presta a declarar, sendo que a quitar os débitos. Não é guidar, é quitar. Segundo, porque tornaria sem sentido aqui lascou. Sem sentido a condição imposta, de vez de que todo recolhimento teria como contrapartida necessária a declaração. Nesse sentido, aponta a jurisprudência administrativa e aqui traz algumas jurisprudências. Assim, a falta de declaração ou pagamento do tributo devido antes do início do procedimento fiscal sujeita a contribuinte à constituição do crédito de ofício, cumulado com a correspondente multa. Ainda acerca da penalidade de ofício, por decorrer ela de expressa disposição de lei, não cabe seu exame no âmbito do processo administrativo, ainda que sob o pretexto de respeito ao princípio da proporcionalidade. Não obstante, os recolhimentos eventualmente efetivados pelo sujeito passivo, embora não comprometam o lançamento, deverão ser levados em consideração por ocasião da liquidação do crédito, procedimento que está a cargo da autoridade administrativa que jurisdiciona o domicílio tributário da contribuinte. Pelo exposto, voto pela procedência da exigência do IOF. Diante de tudo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Ok, doutor. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Ô Zé, aqui não é caso da aplicação daquele repetitivo, não, né? Eu entendi que não. Por quê? Porque aqui, para mim, só ficou a multa. Não está cobrando um tributo aqui. Mas o repetitivo não exclui a multa? Se você pagou com espontaneidade? Não, mas não foi. Aqui não há espontaneidade. Por mais que ele tenha pago, ele pagou fora do prazo. E não tinha procedimento também? Desculpa, Vinícius. Não tinha procedimento fiscal também? Teve procedimento fiscal todo. Então. Que ele alegou aqui. A espontaneidade, né? Porque você começou lendo o teu voto aí, falando do mandado de procedimento e que, né? Exatamente. Então, quer dizer, se ele estava sob procedimento fiscal, não tem nem que se falar de espontaneidade aí. Porque para ele, o que ele alega aqui, que o procedimento fiscal estaria dentro do artigo, teria começado aqui dentro do prazo do artigo 47 aqui. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque quando ele recebe o termo de início, ele recebe também uma cópia do MPF. E a cópia do MPF abrange o IOF também. Tudo. Né? É que a justificativa dele é o seguinte: não começou com o termo de início a fiscalização do IOF. Né? Então, assim, eu paguei antes do início da fiscalização. Exatamente. Mas quando ele recebe já o termo de início, ele recebe o número do MPF para ele ter acesso pelo site da Receita. Sim, é verdade. Quer dizer, ainda que tenha pago ou pago antes de declarar, enfim, não se aplicaria denúncia espontânea exatamente por isso, né? Porque está em procedimento fiscal. E aí não se aplica a súmula 75 também, né? Isso. Não, né? A 75, o que diz a 75? Vamos lá. A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo, em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a 60 dias, aplica-se retroativamente, alcançando os atos por eles praticados no decurso desse prazo. Tá, aí tem que olhar se em algum momento ele perdeu a espontaneidade. Eu não sei. Se ele readquiriu a espontaneidade. Isso, readquiriu, né? Verdade. Se ele readquiriu, exatamente. Isso. Se algum mandato, se passar aqueles 90 dias, ele não teve nenhuma intimação. 60. Mas aqui não há, ele não alega isso.
Ele não alega que ele tenha recuperado a Ele não espontaneidade. alega. Ele não tem essa alegação. Até porque eu acho que foi rapidinho, né, Walker? Ele recebeu o termo de intimação, viu que não tinha IOF assim, no termo de início, pedindo documento, sei lá, não sei. E aí ele vai rapidinho, dentro de 60 dias, provavelmente. É porque a fiscalização, pelo que eu vi, o único termo de intimação ali foi em 4 de junho. Meu aniversário, hein? Ó! Aê! 4 de junho. Só que ele foi autuado em 26/10. Passaram-se 60 dias, né? Aí ele teria recuperado a espontaneidade. Eu vou pedir vista desse processo. Tá. Você vai Mas eu pedir acho- vista desse processo? Peraí, deixa eu ver aqui. Porque essa questão da súmula... Vê se ele alega recuperação da Não, espontaneidade. isso ele não alega. Não tem alegação disso. Mas, ó, a fiscalização iniciou em 4/6. Ele afirma que ele pagou em 23/6. Estava dentro da fiscalização. Não, mas aí depois a fiscalização tem 60 dias para praticar um outro ato, sob pena de ele readquirir a espontaneidade. Sim, mas veja bem, se ele tivesse readquirido, você não acha que ele deveria ter falado? Ele não alegou nada disso. Vou voltar com o relator e deixa para eu pensar melhor, então, Tá. outra Sim, coisa. eu não estou querendo... Se você quiser Tudo vista, bem, ele não alegou, mas não tem problema nenhum, mas... como é Você questão não acha de que súmula. ele não ter alegado isso? Mas como é questão de súmula? Mas que nem todo mundo sabe dessa súmula 75, Não, né? não, mas a questão nem de saber ou não, é que, na verdade, se o cara advoga não no CAF, mas quanto à Receita, ele sabe a questão do tempo que vale o... Você não acha isso? Eu acho, porque em Não estou certo nem falando ponto, da às vezes eu aplicação acho da que súmula, não. Eu estou eu acho falando que às assim, vezes a eu questão... tenho obrigação de aplicar súmulas aos casos, né? Que é a observância obrigatória nossa, é igual repetitivo, né? Às vezes o contribuinte não alega repetitivo e a gente sabe, a gente aplica, né? Enfim, mas eu vou seguir o relator, vai. Tá bom, então vamos lá. Mas se você quiser pedir vista, eu não vou... Não, Eu vou não seguir tenho o nenhum relator. apego ao processo, não conheço, não tenho nenhum problema. Só achei Vou muito seguir. esquisito ele não alegar uma coisa que seria a primeira alegação que alguém poderia se dar, aliás, que nego faz, né? Bom, vamos lá. Doutor Walker, então vai votar com o relator. O relator. Ok. Doutor Jorge. Como relator. Doutora Larissa. Como relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, aqui é negado o provimento por unanimidade, não é isso, doutor? Exatamente. Ok. Então, o 228... Opa, não é 228 nada. Esse aí é o 148. Antes fosse 148. Que saco isso. 52, 149, 149, 148, está aqui. Negado o provimento por unanimidade, perfeito. Agora vamos ao item 219. Eu vou, 219 é do Jorge, né? Esse foi 143, já foi. 48 já foi. 219. Fíbria. Só que eu estou mais preocupado em fazer o do Walker do que do Jorge. Eu vou primeiro no 228. Por que eu estou preocupado? Eu vou explicar por que eu estou preocupado. Porque o do Jorge foi um pedido de vista, que a gente ficou esperando o patrono, ele apareceu e depois... Aliás, ele não apareceu, né?
E o do Walker já saiu mês passado por falta de tempo hábil. Então, dos dois, se eu tiver que escolher qual julgar, tem que ser o do Walker. Se der tempo, a gente julga os dois. Se não der, a gente julga pelo menos do Walker. Vai lá, doutor Walker. Item 228, usina central Olho d'Água, processo final 2012-13. Está com a palavra. Só um minuto. O computador está lento para abrir os arquivos, né? Eu estou abrindo do meu computador mesmo. Sim, mas tá mesmo. Tá, eu não sei o que é. Os PDFs viraram um negócio de louco aqui nesse... Acho que só o Rafael pode explicar o que acontece. Eu vou direto para o voto. Eu acho que vou ter que ler o relatório todo, porque esse processo ele é bem confuso. Muito, muito, muito. Vamos para o voto. Se vocês não entenderem, aí a gente vai... Eu voto por relatório, tá? Tá bom. Mas eu tentei sintetizar bastante coisa no voto. Bom, conforme exposto anteriormente, o presente processo é oriundo do desmembramento do processo principal final 2008-98. Este último, por consequente, é oriundo do desmembramento do processo final 98-19, por recomendação do CARF. A resolução número 33.01.00025, posterior ao acordo acima mencionado, determinou o retorno dos processos, no final 98-19 e 2008-99, à DRJ para proferir uma nova decisão. O primeiro processo já foi reanalisado e encontra-se com os créditos tributários transferidos para o parcelamento. O segundo seguiu a DRJ e retornou da mesma com despacho de folhas 540 e 541, determinando que o contribuinte tomasse ciência da resolução 33.01.00025 e, em seguida, o processo retornasse ao órgão mencionado. Assim sendo, foi dada a ciência ao contribuinte conforme a folha 589. Paralelamente, em razão da não homologação referenciada, foi emitida a carta de cobrança e folhas 194 para os débitos declarados e foram lavrados autos de infração, consubstanciados nos processos final 2001-86 e 2001-21, para os débitos não declarados, consoante informado pela autoridade administrativa na informação fiscal de folhas 176 e 179. Neste inteirinho, o contribuinte entrou com o pedido de desistência parcial do recurso administrativo, folhas tais, com o objetivo de parcelar os créditos correspondentes ao PA 1299 até PA 6/2001. Em razão de problemas técnicos do sistema, a solução encontrada para cadastrar os débitos foi desmembrar o processo, de final 2008-98, permanecendo no mesmo a parte que o contribuinte acatou e desejou parcelar, e cadastrando a parte que deve seguir para julgamento através do processo, que é o nosso agora, 1213. Nesses autos, a recorrente trouxe esclarecimento às folhas 698 e 706. Nesses autos é o que a gente está julgando agora, pleiteando em síntese apertada. 1. Determine a reunião dos autos final 98-19, 2008-98, 2012-13, que é esse, 2001-86, que são os autos de infração, 2001-86 e 2001-21. Reconheça a improcedência no unidade dos autos de infração correspondentes aos processos 2001-86 e 2001-21, por cobrar valor de PIS e COFINS em duplicidade calculados com base nas chamadas outras receitas, em claro confronto com o posicionamento pacificado no STF, declarado inclusive em decisão administrativa, transitar em julgado em ação ajuizada pela própria recorrente, e determina a revisão da base de cálculo e, consequentemente, dos débitos de PIS e COFINS declarados, respectivamente, nos processos final 2008-98, 2012-13 e o 98-19. Já em 4/6 de 2014, a recorrente trouxe esclarecimentos e pediu os seguintes termos. O processo de referência foi aberto pela Secretaria da Receita Federal em razão do desmembramento do processo 2008-98, decorrente da solicitação. Peraí, Walker. Oi. Para tudo. Parei. Parou. Começa de novo, já em 4/6 de 2014, porque ficou tudo parado.
Eu vou esperar um pouco. Eu só estou te vendo. Tá, então espera voltar todo mundo. Tá, voltou todo mundo. Voltou? Voltou. Tá, então recomeça nessa parte já em 4/6, porque a parte novo. daí começou a falhar tudo. De novo, meu aniversário, hein? Tá me seguindo, hein? Se alguém quiser me presentear, é sexta-feira que vem, tá? Já em 4/6/2014, a recorrente trouxe esclarecimentos e pedidos nos seguintes termos. O processo de referência foi aberto pela Receita em razão do desmembramento do processo 2008-98, decorrente da solicitação da requerente de parcelamento dos débitos tributários dos casos daquele processo. Com o desmembramento, a parte parcelada ficou no processo 2008-98, enquanto o restante da dívida foi transferido para o presente processo, conforme se verifica da comunicação 844/2012 em anexo, bem como do respectivo extrato de conta corrente, DOC 021. Entretanto, a dívida transferida foi quitada através de compensação de crédito apurado no processo final 9819, conforme se verifica no despacho em anexo, após o procedimento fiscal 2006-005536, que fez referência aos cálculos dos créditos, adequando ao disposto na resolução 2003-00-719 do segundo Conselho. Foi feito na referida informação fiscal o total do saldo credor do PIS no valor de 86.415, o FIRS, foi compensado com os grupos de débito do PIS de 10,95 a 2,96 relacionados a demonstrativos remanescentes. Débitos de PIS vencidos a partir de 98, constantes da planilha elaborada pelo contribuinte titular do PIS, correção Selic, folhas 64 a 66. Alguns desses débitos foram substituídos pelos declarados na declaração de débitos, créditos federais, quando esses são de maior valor. Débitos de PIS dos períodos de apuração 4 a 99, de agosto a 2000, obtidos do auto de infração de que trata esse processo. Assim, todo o período cobrado nesse processo foi abarcado pela compensação supramencionada, consoante se verifica no demonstrativo de compensação do crédito de PIS com débito do PIS e COFINS, inexistindo assim dívida cobrada. Por outro lado, esclarecemos que o saldo devedor apurado em razão do referido processo fiscal foi parcelado já no mencionado final do processo 2008-98. Antes exposto, requer-se de considerência proceder à baixa imediata dessa dívida em razão do pagamento, tendo em vista que a empresa requerente está a receber crédito em razão do deferimento de pedido de restituição, evitando, assim, compensações devidas por parte desse conceituado órgão. De fatos anteriormente narrados, extrai-se que o saldo remanescente do débito discutido nesse processo, segundo a informação expressada pela recorrente, foi quitado através de compensação de crédito apurado no processo final 9819, inexistindo, assim, débito passivo de cobrança. Tal fato é de suma importância para o desenho da questão, merecendo, ao meu sentir, que tais informações sejam confirmadas pela unidade de origem, bem como seja feito um cotejo entre os processos final 9819, 2008-98, 2012-13, 2001-86, 2001-21, para apurar eventual reflexo entre as decisões proferidas nesses autos, cujo intuito é verificar se os créditos apurados pela recorrente foram suficientes para quitar os débitos apurados. Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem para, 1, apurar os reflexos da decisão proferida naqueles processos com o presente caso, elaborando em parecer conclusivo, intimar a recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias e retornar os autos ao CARF para julgamento. O que acontece? Esse processo 9819 era um processo de compensação e não tinha sido homologado, que acho que não era um procedimento correto na época. Aí gerou esses vários outros processos. Aí, esse final 2008-89, ele foi desmembrado porque parte foi parcelada e parte não foi. E nesse decorrer foram lavados 2 autos de infração também para cobrar os mesmos débitos. Eu acho que ele entrou com uma ação judicial e teve êxito nessa ação judicial, que mandou lá processar a compensação que ele tinha feito lá atrás, que não tinha sido homologada. Aí o cara foi lá e homologou todos os créditos dele, que tem reflexo direto desses débitos que a gente está discutindo aqui. Então, eu estou mandando voltar lá para apurar agora, e inclusive tem um despacho desse processo 9819, final 9819, homologando as compensações. Então, eu estou mandando voltar lá para baixo para ele apurar os reflexos de todos esses processos nesses débitos que estão sendo cobrados aqui agora. Ele é bem confuso. Se quiser, eu leio o relatório, porque o relatório traz todas essas informações que foram feitas.
Eu acho que eu não tenho condições de julgar esse processo agora se a Receita não fizer esse cotejo de todas essas ações, confirmar lá se houve homologação integral ou não dos débitos. Então, é isso. Se alguém quiser, eu leio o relatório. Eu tentei simplificar. Vamos começar com o Vinícius para ver o que ele pensa disso. Vinícius? Eu acho que está claro. Está ruim o teu... Cortando, Vinícius. Cortando. Eu acho que está claro o voto. Ouvindo? Não. Cara, acho que está ruim para todo mundo, que aqui está ruim também. Melhorou, gente? Não, você está parado. Peraí. Eu estou vendo todo mundo muito bem, menos você. Melhorou? Agora você sumiu. Agora você é uma bola. Não, você é uma bola. Agora você apareceu. Para mim está aparecendo aqui. Fala para a gente ver se você consegue ouvir. Sim, fala. Vocês estão ouvindo? Sim, ouvi sim. Não, você está parado. Eu acho que o voto do Walker, para mim, está claro, já está suficiente. Eu acho que tem que converter em diligência mesmo. Ficou claro as relações aí entre os... eu acho que esse é um caso típico de baixar em diligência para que a unidade de origem faça a apuração dos reflexos nesse processo. Não dá para a gente julgar realmente aqui esse processo. Então, o senhor acompanha o relator? Acompanho. Ok. Então, doutor Jorge. Como relator. Doutor José Renato. Como relator. Doutora Larissa. Como relator. Doutor Rafael. Como relator, presidente. Doutora Denise. O relator, presidente. Eu também voto com o relator. Porque eu não achei que ficou tão confuso. Deu para entender as relações. Você deixou claro. Não, mas o processo em si ele é confuso. Não, eu entendo que o processo seja confuso, desmembrar, depois você tentou cadastrar, aí você não. A Receita tentou cadastrar, não conseguiu cadastrar, aí usou aquele que não era para usar, usou o outro, e aí teve desistência. Então, são vários fatores que aconteceram durante o processo que realmente enjoaram. Mas aí, depois disso, sobrou o processo. Né? E aí precisou que é esse que você está julgando. Eu tentei ser bem sucinto, assim, para ser bem específico, né? E na ferida, como dizem, né? Para a gente não ficar. Porque esse processo é antigo, muito chato de olhar, muitas indas e vindas para a DRJ não julgava, mas é isso. Tá bom. Então, o 228 ficou julgado da seguinte forma: convertido em diligência nos termos do voto do relator. Agora vamos ao último processo, para a gente completar, que vai ser o item 219, de relatoria do doutor Jorge Abud, é um embargo da Fibria, o final é 2011-07. Está com a palavra, doutor Jorge. Obrigado, presidente. Presidente, é uma vista, né? Na verdade, esse processo já saiu. Vou fazer o procedimento que eu tinha falado, né? Eu tinha esquecido da sistemática que tinha sido usada. O relator acolheu parcialmente os embargos quanto à omissão e obscuridade, rejeitando a contrariedade suscitada. O conselheiro Vinícius acompanhou integralmente o relator. O conselheiro Walker divergiu do relator, acolhendo integralmente os embargos. Porque ele rejeitou a contrariedade, tá. E aí, nesse momento, o doutor José Renato pediu vistas. E agora o doutor José Renato está com a palavra. Presidente, nós temos aqui a omissão acerca quanto ao cômputo da receita de exportações indiretas como receitas de exportação para fim de rateio, tá? Essa é a primeira omissão. A segunda omissão aí seria a obscuridade, né? A obscuridade fala sobre a manutenção das glosas, quer dizer, outra contradição, e obscuridade. Glosas fiscais dos créditos apropriados sobre fretes incorridos na aquisição de insumo na operação florestal. E, por fim, a obscuridade quanto aos motivos de manutenção da glosa de aproveitamento dos créditos extemporâneos. Bom, com relação a essa primeira omissão aqui,
Eu entendo que realmente houve essa omissão, então tem que ser analisada realmente, porque é o seguinte, aqui só fala-se da omissão das receitas, só falou aqui no voto a respeito do momento, se eu não me engano, da entrada. E é isso? Acho que é isso mesmo. Que eu fiz a lista aqui. A receita... Tal. E essa receita de exportação dessas mercadorias, elas não constam mesmo por lei, né? Elas não podem compor as receitas de exportação. Então, ela tem que ser retirada mesmo. Então, aqui, essa omissão tem que ser tratada. Eu acho, na minha opinião, que elas não devem compor não devem compor as receitas de exportação para fim dos cálculos de índice de rateio. Tá? Com relação à obscuridade, à contradição e obscuridade das glosas dos créditos da operação florestal, aqui falou o seguinte: deu-se o crédito para a operação florestal. E aí ficou-se no impasse lá, se seria depreciação, se seria exaustão, e aí a contribuinte falou que, por essa razão, deveria se analisar por que haveria contradição entre dar o insumo da operação em si e não dar o insumo do crédito, de compra dos insumos para essa operação. Só que, na minha visão, isso aqui não seria motivo de embargo. Isso aqui, para mim, seria... ele não tratou do frete. O frete nesse aqui seria o frete do insumo. E aí, cabe ou não a glosa. Então, para mim, aqui, eu não aceitaria essa questão dos embargos, tá? Eu afastaria isso daqui, nos embargos. Ou seja, a contrariedade. Isso, a contrariedade aqui dessa questão da floresta e do insumo para a floresta. Isso aqui eu afastaria. E com relação ao último aqui, que seria a obscuridade da manutenção das glosas dos créditos aproveitados temporariamente, eu acho realmente que tem razão a contribuinte, porque ora se fala que, no acórdão, né, ora se falava que seria necessário a retificação da DCTF para conseguir esses créditos temporâneos, ora se fala que não, pode ser utilizar esse crédito temporâneo, pode ser comprovado por outros meios que outros documentos que fizessem. Então, aí ficou essa questão aqui de quais desses, ou um ou outro, né? Não é retificação e outros documentos. Pode ser tanto a retificação como outros documentos, mas aí os documentos vão ter que ser trazidos também, né, para a coisa. Mas ficou-se nesse impasse. Então, eu acho que aqui também tem razão o contribuinte, deve ser alterada, que deve ser revista essa questão, e realmente aqui não seria necessária a retificação. Trazido outros documentos que fizessem também essa comprovação da extemporaneidade, a extemporaneidade deveria ser atendida. Então, foi essa vista que eu fiz, presidente. Ok, então o senhor está acompanhando integralmente o relator. Na verdade, Aqui naquele voto, no voto anterior, ele não estava dando essa questão desse daqui, da obscuridade, né? Ele aclara a obscuridade quanto os motivos da manutenção da glosa dos créditos aproveitados temporaneamente. Então é outro voto, porque aquele outro não tinha isso aqui, tinha? Não, tá, esse último ponto, sim, tudo bem. Esse último ponto, tô acompanhando o relator, perfeito. O que o Walker divergiu é que ele também acolhia a contrariedade apontada pelo embargante. Isso não foi acolhido pelo relator, foi isso. Ok. Então, pelo que você falou, você está acompanhando o relator, não é isso? Tá certo? Basicamente é isso mesmo.
Então, tá bom. Então, agora eu passo a palavra à doutora Larissa. Com o relator. Ok. Doutor Rafael. Também com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando ele, na verdade, quando ele fala abre a obscuridade, ele só está deixando mais claro os motivos da manutenção da glosa. Ele não está mudando essa decisão. Ele só está deixando mais claro o porquê que foi dada a glosa, que foi mantida a glosa. Então, isso aqui... Não, estou só falando porque, num certo momento, eu pensei que você estivesse tendo... como é que eu vou dizer? Se quisesse reverter a glosa. Aqui. Certo. Não, tem infligente, sim, porque tem omissão. E aí, nessa omissão, ele teve que ajustar. Teria mudado o entendimento, né? Isso. Mudado o entendimento. Perfeito. Bom, então, como ficou? Agora, os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas quanto à omissão e obscuridade, rejeitando a contrariedade suscitada, atribuindo-lhe efeitos infligentes para sanar a omissão, uma vez que a mercadoria adquirida com fins... Aí eu copiei o dele, né? Específico de exportação, não pode compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices de rateio e aclarar a obscuridade quanto aos motivos da manutenção da glosa dos créditos aproveitados extemporaneamente. Vencido o conselheiro Walker Araújo, que acolheu também a contrariedade apontada pelo embargante. Ok, senhores? Beleza. Perfeito. Então, com isso aqui, a gente votou 219. Com isso, eu peço para o Isaías interromper a gravação.